Olá, boa noite. Eu sou o Guilherme Menezes. Você acompanha a partir de agora o Jornal da Justiça. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a venda de produtos à base de cannabis em farmácias. A comercialização seguirá diversas regras, entre elas a venda restrita com prescrição médica e retenção de receita. As empresas também não poderão plantar para pesquisa ou produção de medicamentos. Os detalhes desse novo regulamento são um dos nossos assuntos de hoje. E você vai ver também. Segunda turma do Supremo volta a analisar o recebimento de denúncia contra o senador Renan Calheiros. Tribunal Superior do Trabalho determina pagamento de indenização a uma empregada que foi obrigada a apresentar certidão de antecedentes criminais. Superior Tribunal de Justiça autoriza a Caixa Econômica a contratar serviços jurídicos terceirizados. E ainda, veja como foi a cerimônia de entrega do Prêmio Inovare, um reconhecimento às práticas que contribuem para o aprimoramento da justiça no Brasil. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal retomou hoje a análise do pedido de recebimento de denúncia contra o senador Renan Calheiros. A repórter Evelyn Araújo acompanhou a sessão e tem os detalhes para a gente. Olá, Evelyn, boa noite. Oi, Guilherme, boa noite. Então, a denúncia começou a ser analisada na semana passada, quando o relator do caso, o ministro Edson Fachin, leu o relatório e votou. Hoje foi o dia da gente saber o posicionamento dos ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Vamos ver como é que foi essa sessão. Segundo o MPF, Renan Calheiros teria recebido quase R$ 2 milhões da NM Engenharia, em troca de favorecimento em contratos com a Transpetro, entre os anos de 2008 e 2010. O dinheiro teria abastecido diretórios estaduais e municipais dos partidos MDB e PSDB. O ministro Ricardo Lewandowski foi o primeiro a rejeitar a denúncia. De acordo com ele, o Ministério Público Federal não apresentou provas que apontam a participação do senador nos crimes. Apenas expôs relatos de acordos de colaboração premiada de investigados que acusam Renan Calheiros. Que não me parece razoável a imputação dos delitos de lavagem de dinheiro com base nesses substratos frágeis de convicção decorrentes da mera narrativa dos colaboradores acerca da trilha percorrida pelos valores embolsados ao Diretório Estadual do PMDB de Tocantins. Não há, reafirmo, indício mínimo que mostre suposta intervenção do denunciado para que os valores doados fossem revertidos em favor do pretenso aliado político. O ministro Gilmar Mendes também votou pela rejeição da denúncia. Segundo ele, nenhum dos relatos indicados pelo Ministério Público Federal foi confirmado com outras provas contra o senador. A descrição da conduta de solicitação, recebimento ou aceitação de vantagem indevida é imprescindível para fins de demonstração do dolo do agente e de sua adesão consciente e voluntária à empreitada criminosa. Já o ministro Celso de Mello acompanhou o relator, ministro Edson Fachin, e aceitou em parte a denúncia. Para ele, há elementos suficientes que justifiquem a abertura de uma ação penal para identificar se Calheiros realmente cometeu crime de lavagem de dinheiro. Portanto, há um empate. Quem decide se o senador Renan Calheiros vira réu aqui no Supremo Tribunal Federal é a presidente da segunda turma, ministra Carmen Lúcia, e ela vota neste momento. Guilherme. Obrigado, Evelyn. Boa noite. Os ministros da primeira turma do Supremo suspenderam a ação penal contra uma grande loja de departamento até o pagamento de uma dívida tributária. Segundo o processo, a loja de departamentos sonegou ICMS no valor de R$ 319 mil durante 2 anos. Isso gerou um débito fiscal de quase R$ 875 mil. O crime teria sido descoberto durante uma fiscalização fazendária. 4 sócios diretores foram denunciados pelo crime de sonegação fiscal. A dívida foi parcelada. No Supremo, a defesa pediu o trancamento da ação penal. O relator, ministro Marco Aurélio, votou para suspender o processo criminal enquanto houver o pagamento da dívida. A extinção do processo deu-se pela adesão do contribuinte
ao programa de parcelamento dos débitos, cujo pagamento foi iniciado. Os outros ministros acompanharam o relator. A Receita constatou a materialidade do delito. O Ministério Público apontou a autoria a partir dos sócios responsáveis. Como disse o eminente ministro relator, eventualmente a exclusão de um ou outros faria parte da discussão no devido processo legal, mas já na discussão em juízo. Tendo sido parcelada a dívida e na medida em que seja honrado esse pagamento, eu acho legítima a suspensão, porque é o que a legislação prevê. A primeira turma do Supremo também analisou habeas corpus que envolvia uma briga de família por herança. A defesa pedia para arquivar a ação penal contra 3 irmãos acusados por um quarto irmão de invadir o apartamento do pai falecido em Belo Horizonte. Eles também foram acusados de invadir o escritório desse quarto irmão. O relator, ministro Marco Aurélio, votou pelo trancamento da ação. O quadro indica risco de estarem os pacientes submetidos a processo crime em virtude de condutas destituídas de importância penal, surgindo relevante o pedido de implemento de liminar. Mas o ministro Alexandre de Moraes divergiu. Invadiram um imóvel alugado há mais de 13 anos para a vítima, porque quiseram, eu diria aqui até no exercício arbitrário, quiseram obter documentos. Deveriam ter solicitado ao magistrado competente pelo inventário que determinasse a juntada dos documentos e até, eventualmente, no limite, expedisse um mandado de busca e apreensão. Os outros ministros acompanharam o ministro Alexandre de Moraes. Merece apuração nas instâncias ordinárias e penso que seria antecipar o fluxo processual natural nós trancarmos a ação nesse momento. Agora vamos ver outros detalhes desta sessão da primeira turma. Para isso, eu converso com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, Guilherme. A questão da prisão em segunda instância foi pauta da reunião. Exatamente. Na primeira turma, os ministros acabaram concedendo um habeas corpus de ofício para determinar que o Tribunal de Justiça reanalisasse a sua decisão, que havia determinado o início da execução da pena aplicada ao paciente, em detrimento para saber se estavam presentes os requisitos da prisão preventiva e aí modificasse os fundamentos dessa prisão. Mas o caso envolvia um roubo de uma moto em que o paciente, utilizando-se de arma de fogo, acabou disparando e atingindo um idoso que passava pela rua e acabou vindo a falecer. Na primeira instância, o paciente foi condenado a 24 anos de prisão por latrocínio, mas a Justiça, o juiz de primeiro grau, entendeu que ele poderia recorrer em liberdade, aplicando apenas medidas acauteladoras. No recurso da acusação, o Tribunal de Justiça em segunda instância desclassificou o crime de latrocínio para lesão corporal seguida de morte, baixou a pena de 24 anos para 8 anos, mas afastou as medidas cautelares para determinar o início da execução da pena. E na decisão proferida hoje, na primeira turma, os ministros decidiram que o tribunal revisasse essa decisão do início do cumprimento da pena em razão do julgamento recente sobre esse tema aqui no Supremo Tribunal Federal, mas que verificasse se, diante do caso e da periculosidade do agente, do paciente, devia-se manter a prisão em razão dos requisitos previstos na legislação para a decretação da prisão preventiva. A defesa buscava aqui no Supremo, nesse habeas corpus, o afastamento não da redução da pena, mas sim a manutenção da sentença de primeiro grau, que permitia que ele recorresse em liberdade, aplicando-se apenas as medidas acauteladoras. E nesse sentido votou o relator, ministro Marco Aurélio, mas ele acabou sendo vencido. A maioria que se formou não conhecia do habeas corpus, porque ele foi interposto em razão de uma decisão liminar negada no STJ, e já existe uma súmula aqui no Supremo dizendo que não é cabível habeas corpus nesse caso, mas eles acabaram deferindo de ofício, ou seja, em razão de outros fundamentos, para determinar então que o tribunal reanalisasse a sua decisão para verificar se os requisitos da preventiva estariam ou não presentes. E um outro assunto também envolvendo uma alta periculosidade do paciente envolvia
um habeas corpus com o pedido de nulidade da prisão preventiva decretada e buscava de toda forma a sua liberdade em razão de ter sido condenado por um homicídio triplamente qualificado. E os ministros acabaram, ao contrário do ministro Marco Aurélio, que deferia a ordem, mantendo a prisão preventiva para garantia da ordem pública, da instrução processual, levando-se em consideração que solto ele poderia voltar a cometer outros crimes e, inclusive, ameaçar testemunhas. Então, nesse sentido, nesse caso em que buscava afastar essa prisão preventiva, os ministros, por maioria, acabaram mantendo a prisão desse paciente também. Karina Zuccolotto, obrigado, boa noite. Eu que agradeço, Guilherme. 6 projetos foram premiados nesta terça-feira em mais uma edição do Prêmio Inovari. A iniciativa identifica e divulga ações que melhoram a justiça brasileira. A chegada de venezuelanos no Brasil levou uma professora de Boa Vista a criar o projeto Duas Culturas e uma Nação. A iniciativa foi uma das ganhadoras da edição deste ano do Prêmio Inovari. Ela promove a inclusão de crianças refugiadas. Esse prêmio, ele mostra que a nossa prática é correta. Acolher o refugiado, o aluno refugiado com amor, isso só nos mostra que é correto. Já na categoria tribunal, o prêmio foi para o projeto Trampo Justo, que atua na busca de trabalho para adolescentes que moram em abrigos de São Paulo. Como a nossa ideia é atrair empregadores a partir do Trampo Justo, a gente espera, pelo que a gente já viu do que aconteceu ano passado, que o Inovari para o Trampo Justo faça com que o empresariado volte realmente os olhos para essa questão. Também no estado paulista, um curso voltado a pessoas de baixa renda que querem ingressar na carreira de juiz foi reconhecido pelo Inovari. O reconhecimento não só da prática, mas acredito que reconhecimento dos valores que motivam a prática, que são esses valores de empatia, os valores de solidariedade, esses valores que, na verdade, fazem a diferença na nossa sociedade. Outro destaque foi o projeto Innocence Project Brasil, que reverte condenações definitivas de pessoas inocentes que foram presas injustamente. A gente acredita que esse é o olhar do nosso projeto, é mostrar que muitas vezes uma história de vida, uma pessoa acaba injustamente condenada quando esse erro poderia ter sido evitado. Também na área prisional, um trabalho feito na Penitenciária Regional de Curitibanos, em Santa Catarina, ganhou o prêmio Destaque. Hoje, 40% dos presos trabalham na produção de estofados, camas e travesseiros. Eu acredito no detento. Ele é um ser humano, da mesma forma que qualquer um de nós, e ele tem a oportunidade de se reincluir na comunidade. Então, ele vai pagar a pena por um determinado momento e volta à sociedade com uma profissão digna. O Prêmio Inovari foi criado em 2004. Desde então, mais de 7.500 iniciativas já participaram e 226 foram premiadas. São pessoas criadoras, criativas, inovadoras, cívicas, pessoas que administram o seu talento, a sua experiência, a sua vocação, com preocupação coletiva, com preocupação social. A seguir, a Anvisa libera a venda de produtos à base de cannabis em farmácias. Voltamos em instantes. Proteger as pessoas que são de bem. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a fabricação e a venda de produtos derivados de cannabis em farmácias do Brasil. No entanto, o cultivo continua proibido. Os produtos só poderão ser vendidos mediante prescrição médica e a receita ficará retida. Continua proibida a venda em farmácias de manipulação. Quem quiser produzir algum produto à base de cannabis no Brasil vai ter que importar o extrato da planta e pedir autorização à Anvisa, atendendo a uma série de requisitos. A norma é temporária e deve ser revisada em até 3 anos, tempo definido pela agência para a comprovação da eficácia e da segurança das formulações em tratamentos. Os produtos só poderão ser chamados de medicamentos se passarem por todos esses testes técnicos científicos. As vendas começam 90 dias depois da publicação da norma no Diário Oficial da União. A Infraero e o Sindicato dos Empregados da categoria assinaram um acordo coletivo hoje à tarde no Tribunal Superior do Trabalho. O repórter Pablo Lemos tem os detalhes. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos que nos acompanham. O acordo coletivo de trabalho foi apresentado pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Renato de Lacerda Paiva. Representantes da Infraero e do Sindicato dos Empregados assinaram um acordo referente a 2 datas base, de 2019 a 2020 e de 2020 a 2021. O principal ponto foi o plano de saúde, que passou do modelo de autogestão para benefício, com manutenção do mesmo aporte financeiro pela empresa. Com a mudança, a Infraero terá de promover o credenciamento de administradoras de plano de saúde que atendam todos os empregados e demais beneficiários. O vice-presidente destacou que buscou preservar todas as cláusulas sociais, inclusive as de caráter econômico. Foi definido o reajuste salarial de 70% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, para o primeiro ano, e o reajuste de 75% para o segundo ano. Não haverá retroativos, mas em contrapartida os empregados vão receber 2 abonos de R$ 2.000 cada, um que será pago até 20 dias após a assinatura do acordo e outro em maio do ano que vem. Guilherme, eu volto com você. Obrigado, Pablo. Boa noite. Em outra decisão, o Tribunal Superior do Trabalho garantiu a um auxiliar de almoxarifado direito à indenização. A empresa que a contratou pediu antecedentes criminais. Para os ministros, a exigência imposta ofende a dignidade e viola a intimidade da empregada. O entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no Ceará, foi o mesmo do juízo de primeiro grau. Ambos consideraram que a confecção Sigma Costura de Maracanaú não havia cometido ato ilícito ao solicitar certidão de bons antecedentes e estaria apenas adotando cautelas razoáveis e recomendáveis em defesa do quadro funcional e do patrimônio empresarial. O Tribunal Regional ressaltou ainda que não haveria nada no ordenamento jurídico brasileiro que impedisse a exigência da declaração de antecedentes criminais, nem motivo para que alguém se sentisse moralmente ofendido nessa situação. A empregada, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, onde o entendimento foi outro. O ministro Douglas Alencar Rodrigues, relator do caso na 5ª turma do TST, observou que a seção 1 de dissídios individuais pacificou o entendimento sobre a matéria em julgamento com efeito vinculante. Foi decidido que a exigência é legítima apenas quando houver previsão legal ou for justificada em razão da natureza do serviço ou do grau de confiança envolvido. No entanto, a atividade da auxiliar de almoxarifado não se enquadra nas hipóteses. Por unanimidade, a turma decidiu que a exigência configura dano moral presumido, passível de indenização, ainda que a admissão não tenha sido efetivada. A empresa foi condenada a pagar R$ 3.000 à empregada. Já o Superior Tribunal de Justiça autorizou a Caixa Econômica Federal a contratar serviços jurídicos terceirizados. O recurso julgado pela 2ª turma teve origem em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a Caixa Econômica. O MP queria a condenação com o objetivo de proibir a terceirização dos serviços de atividade jurídica do banco em uma cidade paranaense. O Ministério Público recorreu ao STJ depois de ter o pedido negado na 1ª e na 2ª instância. Argumentou que a Caixa só poderia contar com serviços jurídicos prestados por servidores próprios, selecionados em concurso público. E afirmou que já existe um cargo efetivo para essa mesma função, o que tornaria ilegal a terceirização. Mas, para o ministro Og Fernandes, admitir que o banco público só possa atuar com profissionais concursados diminui sua capacidade concorrencial perante grandes corporações. O ministro destacou que a Constituição brasileira permite a atividade econômica de empresas públicas em ambiente concorrencial e determina a economia de recursos públicos, que nesse caso ocorre com a terceirização. Ao acompanhar o voto vencedor, a ministra Suzete Magalhães lembrou que a Caixa tem autonomia para decidir a quantidade de advogados próprios ou terceirizados, até porque a demanda por serviços jurídicos é sazonal. E ressaltou que o Departamento Jurídico não representa atividade fim, como argumentou o Ministério Público. A seguir, o Conselho Nacional de Justiça altera a resolução que trata de precatórios. Não saia daí, nós voltamos já. Justiça, para mim, é a lei ser cumprida. O plenário do Conselho Nacional de Justiça aprovou mudanças na resolução que trata da gestão de precatórios pelo Poder Judiciário. Antes da sessão,
O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, assinou um termo de cooperação com a Embaixada da União Europeia no Brasil para o combate à violência contra a mulher. A sessão do Conselho Nacional de Justiça foi realizada na nova sede. Os trabalhos começaram com a assinatura de cooperação entre o Conselho e a Embaixada da União Europeia no Brasil, para o combate à violência contra a mulher. A União Europeia realmente deseja ser um parceiro de vocês, trabalhar nesta área que eu sei que para vocês também é uma das grandes prioridades. O Poder Judiciário brasileiro não tem medido esforços para coibir a violência de gênero que ainda desgasta e corrói o nosso tecido social, sobretudo e infelizmente a doméstica e a familiar, tanto no âmbito repressivo quanto no âmbito preventivo. No plenário, os conselheiros analisaram o ato normativo para a atualização da Resolução 115 do CNJ, que trata da gestão de precatórios pelo Poder Judiciário. Os precatórios são requisições de pagamento expedidas pela Justiça para cobrar do poder público o pagamento de valores devidos após condenação judicial definitiva. A atualização da norma é para que o Poder Judiciário tenha um controle maior dos precatórios expedidos e do fluxo de quitação por parte dos entes governamentais. O objetivo é adequar a resolução às mudanças que foram implementadas por 2 emendas à Constituição. Uma delas é a que estabelece prazo até 2024 para pagamento dos precatórios dos regimes especiais. Por maioria de votos, os conselheiros aprovaram o ato normativo. O Ministério Público Federal no Pará pediu à Justiça Federal que seja aplicada a multa de 13 milhões de reais à Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. A Secretaria não teria cumprido sentença judicial de 2017 que ordenava atendimento de saúde a 13 etnias indígenas que vivem na região do Baixo Tapajós. O Ministério Público pediu ainda a execução de multa pessoal para a secretária Silvia Nobre Lopes, por entender que a gestora também estaria desobedecendo sentença judicial ao impedir a contratação de pessoal já selecionado para formar as equipes de atendimento. Bem, é hora de darmos um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça para falar com a repórter Viviane Novaes, que tem as informações. Olá, Viviane, boa noite. Boa noite, William, boa noite a todos. Olha, o Ministério Público Federal pediu à Comarca Criminal de Santarém, no Pará, que a Justiça Federal cuide do processo das queimadas em Alter do Chão e da prisão de 4 brigadistas pela Polícia Civil. O Ministério Público alega que os danos ambientais ocorreram em área que pertence à União. Os brigadistas foram soltos na semana passada, mas ainda respondem ao processo da Justiça Estadual do Pará. E a Justiça Federal em Brasília homologou a delação premiada do estudante de Direito Luiz Henrique Molição. Ele é suspeito de fazer parte do grupo que invadiu contas no Telegram de autoridades públicas como o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e procuradores da Lava Jato. Molição teria armazenado parte das mensagens capturadas no aplicativo e também teria feito contatos com o jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, que divulgou os diálogos entre as autoridades. Com a homologação do acordo de delação, Molição deve deixar a prisão. E a Justiça Federal decretou bloqueio de bens do ex-prefeito de Belém e de mais 5 pessoas e 2 empresas acusadas de desviar dinheiro do Programa Nacional de Inclusão de Jovens. O valor do bloqueio chega a quase 5 milhões de reais. Segundo o Ministério Público Federal, no segundo mandato do Ciomar Costa como prefeito de Belém, a prefeitura fraudou uma licitação. Os suspeitos foram denunciados por corrupção e associação criminosa. A pena pode chegar a 27 anos de prisão. É isso, o Giro fica por aqui. Quer ver ou rever alguma reportagem do nosso jornal? Vá lá no YouTube e digite TV Justiça Oficial. Guilherme. Muito bem. Agora há pouco você me chamou de William, mas não tem o menor problema. William e Guilherme são a mesma coisa, em inglês e em português. E na semana que vem o William está aí, está tudo certo. Obrigado, Viviane. Boa noite. E o Jornal da Justiça termina aqui. Muito obrigado pela companhia. A gente deixa agora um convite para você. Mande seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é 619-9260-6116.
Uma ótima noite para você e até amanhã.